Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Deus. É até difícil pregar nesse lugar. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo aqui nesse lugar, Pai. Para que a gente possa dar uma resposta, Deus, para esses dias. Fala mais profundo ao nosso coração, Deus. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de encontro contigo, onde nós somos sempre confrontados. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Sem Ti, nós nem estaríamos aqui, Senhor. Sem a Tua presença, Deus, sem a Tua palavra, nós não tínhamos condição de fazer nada, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em Ti nos movemos, por Ti nos movemos, Senhor. Que haja coerência nesse lugar, nessa noite, assim como Jesus, que Ele só fazia o que via o Pai fazendo. Nos mostra mais, Deus, do que o Senhor está fazendo no céu, para que a gente faça na terra. Continua, Deus, falando no nosso meio. Continua nos moldando, nos podando, Senhor, para que a gente possa dar mais frutos para a Tua glória, Senhor. E frutos que permaneçam, Senhor. E que a Tua palavra, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor, apta para discernir pensamentos e propósitos de coração, possa continuar nos cortando nessa noite, Senhor. E nos transformando à imagem do Senhor. Nós possamos nos sair daqui mais parecidos com Jesus. Foi para isso que nós fomos predestinados, para sermos como Ele. Filhos como Ele foi. O reflexo do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor Luiz falou muito nessa manhã sobre a consciência de filho. E a consciência de filho, ela nos faz vencer o espírito do achar que somos merecedores de alguma coisa, né? A consciência de filho tira do nosso meio o espírito de competitividade, que nos impede de andarmos juntos, na comunhão dos santos em unidade. Mas como o próprio pastor Luiz sempre diz, é muito difícil saber ser filho quando você não teve um pai, né? É muito difícil você saber ser filho crescendo numa geração de órfãos, né? É muito difícil você entender até Deus como Pai numa geração como a nossa, sem referenciais, né? Sem modelos, sem líderes coerentes, sem famílias estruturadas, né? Porque antigamente era exceção alguém ser filho de pais separados, hoje é exceção alguém ter os pais em casa, né? Porque parece que, como diz a palavra, nos últimos dias, os valores vão ser invertidos. Como diz o profeta também, vão fazer aquilo que é amargo como se fosse doce, e aquilo que é doce como se fosse amargo, né? E os valores, queridos, que a nossa sociedade não tem, eles são formados dentro da instituição que a sociedade diz que está falida, chamada família. E nessa noite eu quero falar com você sobre não só consciência de filho, mas consciência de pais. Para que a gente possa gerar filhos. Para que a gente possa assumir um compromisso com essa próxima geração. Para que os nossos filhos não cometam os erros que nós cometemos, ou que nós não viemos a cometer os erros que os nossos pais cometeram. Que Deus nos dê uma consciência do que é ser pai, do que é ser mãe,
do que é ser referencial em meio a essa geração de órfãos. E órfãos de pais vivos, né? Filhos abandonados dentro de casa. Filhos esquecidos dentro das igrejas. Filhos abandonados dentro das creches, nos vizinhos. Abre comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos passear um pouco na Bíblia hoje. Que enquanto a gente leia a palavra, que o nosso coração queime, amém? Como era com os discípulos no caminho de Emaús, que enquanto Jesus compartilhava com eles as Escrituras, eles falavam, o nosso coração ardia enquanto ele falava para nós as Escrituras, né? Parece que a gente não queima mais quando a gente pega a Bíblia, né, queridos? Parece que a gente está tão enxurrado de palavra, parece que tem tanta palavra, a gente tem tantas até versões de Bíblias, temos tantas Bíblias em casa, Bíblia da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do solteiro, do casado, mas parece que a gente não tem mais a paixão pela palavra, né? O prazer de pegar a Bíblia e abrir a palavra, e enquanto Deus fala conosco por meio da palavra, o nosso coração queimar. Que o teu coração não pare de queimar, amém? Que a gente não esteja com um espírito crítico, mas essa palavra eu já ouvi, mas isso eu já sabia. Ah, queridos, nós temos um mal que nós precisamos vencer. As pessoas vêm aqui no Mevan sempre querendo ouvir a última revelação. Nós não precisamos de última revelação, nós já temos a revelação. Nós precisamos ter prazer com as coisas que já foram reveladas, com as coisas simples da palavra. João 3,16, né? Quem não sabe decorar de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que isso ainda queima no seu coração? Será que os textos estão batidos, né? Decorados, queima no nosso coração? A gente quer que abrir numa palavra que a gente nunca leu, ouvir algo que ninguém nunca falou. Deus tem falado isso comigo nesses dias, até com relação ao Yas Xará. O que nós vamos ensinar? Qual a expectativa dos nossos alunos? Nós queremos queimar ouvindo a palavra. Nós queremos queimar ouvindo a palavra. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar com relação às qualificações para os bispos. Aqueles que almejam o episcopado, e depois ele fala aqueles que almejam o diaconato. Mas esse texto muitas vezes ele é muito mal interpretado, porque a gente parece que só usa esse texto para quem a gente quer preparar para ser um presbítero na igreja ou um diácono. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Somente. Paulo começa aqui em 1 Timóteo capítulo 3, dizendo, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E o texto continua com algumas qualificações. E esses dias eu meditava nessa palavra e Deus falou comigo a respeito de uma governança, como, cadê o Jackson? O Jackson gosta de falar governança, né? Não governo, e eu estou pegando, né? E Deus falou comigo nesses dias sobre uma governança coerente. Paulo não está querendo falar a respeito de qualificações que somente quem almeja o episcopado tem que ter na sua vida. Paulo está falando sobre dois ambientes diferentes. O ambiente onde você vai vivenciar a vocação da família, a vocação familiar, e o ambiente onde você vai exercer essa sua vocação, talvez no seu ambiente eclesiástico, se você tem um chamado para o episcopado, para ser pastor, para ser presbítero, mas nem todos são chamados para ser pastor ou presbíteros. Então,
Todos são chamados para algo. Mas às vezes a gente escuta esse texto e fala, não, mas isso não é para mim. Quem tem que ser irrepreensível é o pastor. Quem tem que ter uma família santa é o pastor. Os filhos do pastor é que tem que ser criados sob disciplina. Não, o pastor é que tem que governar bem a sua casa, porque senão ele não pode liderar uma igreja. Não é isso que Paulo está dizendo, até porque Paulo diz ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está limitando essas qualificações àquele que exerce uma liderança eclesiástica. Paulo está dizendo que no reino existe algo chamado coerência. Que não tem como eu querer ser algo fora, se eu não for primeiro dentro. Eu tenho dito lá em casa para minha esposa, a gente tem 2 filhos pequenos, a Cléo de 5 anos e meio e o Rafael de 1 ano e meio. E eu tenho dito, olha, as crianças estão numa fase difícil, e se eu conseguir ser um bom marido, e se eu conseguir ser um bom pai, eu tenho certeza que eu consigo ser qualquer outra coisa. Mas a questão é que a gente quer ser qualquer outra coisa, menos bom marido e bom pai. A gente se esforça para ser qualquer outra coisa, galgar qualquer lugar, menos para ser um bom marido e um bom pai. E aí Paulo diz, isso é incoerente. Isso não faz sentido, isso não faz parte do governo do reino. Se a gente for estudar essa palavra governo, ou governar, ela tem alguns significados que elas vão clarear um pouco mais na minha e na sua mente o que Deus está querendo falar. E eu gosto sempre de olhar os significados da palavra, porque parece que abre uma janela no texto. Parece que aquilo que você lia tantas vezes e você só entendia aquilo, quando você vai ver o significado da palavra, parece que abre uma janela, descortina algo dentro de você, diante do texto, você fala, meu Deus, é isso. E às vezes é uma coisa tão simples. Escute o que significa a palavra governo ou governar bem. Uma primeira é muito básica, simples, é presidir, governar, presidir. Outro significado dessa palavra governar é para estar diante, liderar, atentar para, cuidado, ter diligência. Mas diligência significa zelo. Diligência é sinônimo de aplicação na realização da tarefa. Mas muitas vezes a gente aprende o que é algo aprendendo o que aquilo não é. Aí a gente vai para o antônimo. E aí o antônimo de diligência é apatia. Condição de quem não consegue se comover. Não demonstra sentimentos e interesse. Queridos, quantos pais e líderes nós temos que não conseguem se comover com seus filhos espirituais, seja biológico, seja adotivo? Quantos líderes tentam governar bem, mas na verdade eles não têm zelo, eles não têm um cuidado, eles não se aplicam na realização da sua vocação de ser pai, de ser líder, porque na verdade há uma apatia no coração dele. Ele não se comove, ele está tão voltado para o umbigo dele, como Paulo diz, que muitos têm o seu próprio ventre como seu Deus, e não mais Cristo, e não mais a cruz, que ele não se comove mais com as coisas de ninguém, nem dos seus próprios filhos. Por isso nós temos tantos pais que estão sacrificando os seus filhos no altar dos seus projetos pessoais. Diligência também é o contrário de desleixo. E desleixo é abandono. Aí a gente volta para a orfandade. Um pai que é desleixado, ele gera um filho órfão dentro do seu teto, debaixo do seu teto. Um líder que é desleixado, ele gera filhos que se sentem abandonados no meio de uma multidão. Diligência também é antônimo de indiferença. E aí o significado de indiferença é interessante, porque é a incapacidade que você tem de dar uma resposta para algo. Indiferença é a incapacidade que nós temos de dar uma resposta para algo. E aí a gente entende por que muitas vezes nós ouvimos tanto, domingo após domingo, nós temos a palavra em casa, nós temos acesso a pregações, nós ouvimos Deus falar por meio de tantas pessoas, nós estudamos, nós estamos no Yas Xará, nós estamos na nossa igreja, nós temos acesso àquilo que Deus está falando, mas a indiferença em nós
gera em nós uma incapacidade de dar uma resposta. Por isso não adianta você ouvir o que Deus está falando se você é indiferente. Não adianta estar num ambiente onde Deus está falando se você não tem a capacidade de dar uma resposta. Tem um homem na Bíblia chamado Iel, se você depois pode ler em casa, 1 Reis 16:34. Esse homem construiu, na verdade reconstruiu Jericó. Alguns estudiosos dizem que foi 200 anos, outros dizem 500 anos depois da destruição de Jericó. Iel significa Deus vive. Iel era betelita, ou seja, ele nasceu em Betel, e Betel é casa de Deus, onde Deus fala, onde Deus responde a oração, onde Deus diz no meio da tua angústia que eu vou contigo. Ou seja, alguém que tem como nome Deus vive, que foi criado num ambiente onde Deus habita, onde Deus fala, esse alguém dedica a sua vida para construir Jericó. Mas Jericó, havia sido liberada uma profecia com relação a Jericó em Josué 6:26, que quem reconstruísse Jericó, ia reconstruir Jericó a um preço de morte. Morte do seu primogênito nos fundamentos da cidade, e morte do seu caçula quando fosse colocado as portas no findar da obra. Iel, alguém que diz que Deus vive, que cresce na casa onde Deus fala, onde Deus ouve oração, onde Deus se manifesta. Aos olhos das pessoas ele podia ser alguém ousado, um líder empreendedor, um pastor de uma grande igreja, alguém que aos olhos das pessoas podia ser piedoso, porque talvez a mão de Deus estava com ele, porque aquilo que ele estava planejando fazer era algo muito ousado, reconstruir uma cidade. Mas o texto vai dizer que quando ele coloca os fundamentos da cidade, o seu primogênito morre. E quando ele termina a obra, o seu caçula morre. E eu fico pensando quantas pessoas em nossos dias estão como Iel, exercendo um governo incoerente, porque às custas do seu projeto pessoal, eles estão sacrificando seus próprios filhos em altares malditos. Quantos homens, quantos pais de família, quantos líderes estão perdendo a sua família e os seus filhos por uma ganância, uma indiferença, um desleixo dentro de casa. Uma incapacidade de dar uma resposta para as crises dessa geração de órfãos. Uma incapacidade de se comover, de voltar o seu coração para o seu filho, como diz Malaquias 4:6. Converter o coração dos pais aos filhos, para que não venha e fira a terra com maldição. A terra já está ferida com maldição, queridos. Agora qual é o antídoto? É um arrependimento nosso dos pais, que exercemos um governo incoerente na nossa geração. Deus me deu uma palavra no começo desse ano, que eu achava que era por conta do ensino. Se você quiser abrir em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 21, eu sempre gosto de, no começo do ano, pedir para Deus me dar uma palavra, que ela vai nortear todo o meu ano. E eu achei que quando Deus falou comigo nessa palavra, do dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro, na verdade, eu achei que estava relacionado somente com Iaso Xará, porque agora eu iria funcionar num local de ensino. Mas eu venho maturando, discernindo e ruminando essa palavra, e esses dias conversando com o pastor Júnior, eu entendi mais um pouco que essa palavra não está relacionada só ao ensino, ela está relacionada a pais coerentes, a homens coerentes. Veja comigo que Jesus fala em Mateus 5, do versículo 17 a 20, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está falando para nós como nós podemos entrar no reino dos céus. E depois que entrarmos, ele diz como nós vamos ocupar lugares de influência. O texto está falando de um tempo específico, para cumprimento de um propósito específico, mas que esse propósito ele precisa ser feito com coerência. Porque o texto diz que existem pessoas que não vão guardar o que Jesus ensinou, não vão guardar os mandamentos do Senhor, mas mesmo violando, eles vão ensinar. E para que algo mais incoerente, queridos, do que você ensinar aquilo que você não vive? Para que algo mais incoerente do que você não praticar, você não buscar viver e guardar aquilo, mas mesmo assim você continua ensinando? Deus diz por meio de Jesus aqui que essas pessoas vão ocupar uma posição sem influência. E por isso nós temos uma igreja brasileira lotada de pessoas sem influência. Lá nos Estados Unidos as pessoas perguntavam para mim, mas você é pastor no Brasil? Eu falava, sou. Me conta do avivamento no Brasil. Eu falava, vem cá, senta comigo e conta você, porque eu não sei de avivamento no Brasil. Mas as igrejas no Brasil estão explodindo. Tem gente em todo canto, basta você assobiar e abrir um portão numa esquina que enche uma igreja. Eu falei, sim, mas isso não quer dizer que lá está o reino. E Jesus fala, mas aquele que observa e guarda e ensina, esse será colocado num lugar entre os grandes no reino. No reino, queridos, quem tem influência não é quem tem cargo, é quem é coerente. No reino de Deus, quem tem autoridade não é quem tem um anel no dedo, ou um diploma na parede, ou um ofício, não, é quem é coerente. E essa coerência, Jesus não para por aí, porque ele diz, olha, você não vai entrar no reino do céu se a tua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Aí eu fui estudar, Deus, qual era a justiça dos escribas e fariseus? Porque o Senhor disse que eu só vou entrar no reino dos céus se essa justiça exceder em muito. Eu preciso saber qual era a justiça deles para eu tentar andar muito além dela. E a gente vai para Mateus 23. Um dos textos, na verdade, que são tantos, a gente poderia ler sobre qual era a prática dos escribas e fariseus, mas vamos focar em Mateus 23. Interessante que a gente estava cantando uma canção que diz, Senhor, eu estou aqui sem as minhas máscaras, né? Senhor, eu sou joio ou sou trigo? Porque é fácil a gente apontar para o irmão e dizer, não, aquele ali é joio. É fácil a gente cutucar o irmão e dizer, como eu queria que fulano estivesse aqui hoje. Agora é difícil a gente se colocar diante do espelho. O difícil é a gente falar como o salmista, né? Falou, Senhor, sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho incoerente. Então nessa noite não pense em ninguém, tá? Pensa só em você. Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, queridos, quando você encontrar um porém na Bíblia, você pode parar. Um porém, ou um entretanto, ou um embora, para porque vai vir caldo grosso. Jesus diz, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens.
Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamais vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um adébito, converter alguém, e uma vez feito, o torna filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Vamos parar um pouco por aqui. Jesus está falando que os escribas e fariseus, eles estão sentados aonde? Na cadeira de Moisés. O que significa, pastor, a cadeira de Moisés? Moisés foi um homem que foi o legislador e o libertador da Bíblia, no Antigo Testamento. Alguém que recebeu de Deus palavras que estavam contidas dentro desses filactérios, que eram caixinhas de couro que os judeus atavam no seu braço esquerdo e na sua fronte entre os olhos. Porque Deus falou com Moisés a respeito de um compromisso que o povo precisava assumir com os seus filhos, com a próxima geração, antes de entrar na terra prometida. Porque não tem sentido você entrar na terra prometida sem um compromisso com seus filhos. Mas tem muita gente pagando para chegar no lugar da promessa e deixando os filhos para trás, querido. Tem muita gente que tudo que ele queria era que Deus cumprisse as promessas na vida dele. Mas Deus é coerente. Porque desde o início Deus resolveu manifestar a sua glória, a sua imagem e semelhança na terra, em Gênesis 1:28, através da família. Ele olha para Adão e ele diz: olha, eu vou te abençoar para que você seja fecundo, multiplique, encha a terra e dominai-a. Tem muita gente correndo atrás da bênção de Deus, mas Deus diz: eu não tenho compromisso em te abençoar, se a minha bênção não vai te fazer ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade, nem com as nossas orações em nome de Jesus. Parece heresia, querido. Mas lá em 1 João 5,14 diz que nós só vamos ter nossas orações ouvidas e podemos ter confiança nisso se orarmos segundo a vontade do Pai. E a vontade do Pai nunca vai ser em nos tirar do seio da nossa família. A vontade do Pai nunca vai ser em abençoar a nossa empresa. Se Ele souber que se a nossa empresa, ao prosperar, vai tirar o pai da mãe e os filhos vão ficar sem o pai dentro de casa. Então Deus prefere que a empresa do cara nunca nem cresça tanto, porque se crescer, Deus sabe que Ele deixa a mulher, troca por uma mais nova, pela secretária. Ah, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, Senhor. Eu frequento a igreja, eu sou um adepto, eu me converti, eu sou cristão. E Deus fala: sim, mas e daí? O meu compromisso é com família. Meu compromisso não é em te prosperar. Meu compromisso é em te abençoar, para você ser fecundo e multiplicar. Mas a gente só multiplica o que a gente é. Um pé de banana não dá uma manga, querido. Uma macieira não vai dar uma laranja. Deus é coerente. Deus é coerente. Deus, por meio de Jesus, olha para os discípulos e diz: olha, até escute o que eles estão falando, mas não imite a vida deles, porque eles falam algo, mas eles não vivem. Eles colocam seus filactérios e alargam esses filactérios, porque quanto maior o filactério era significado de zelo espiritual, de piedade, de intimidade com Deus, de santidade, de consagrado. Mas era só aparência, porque os seus filactérios eram grandes, mas eles eram incoerentes.
As franjas que diz aqui, está lá em Números 15, se você quiser ler depois. Números 15, de 37 a 41. Porque Deus dá uma ordenança para os judeus de colocar nas suas vestes orlas, franjas azuis. Que todas as vezes que eles olhassem para a sua roupa, ao olhar para aquelas franjas azuis, eles iriam lembrar de um compromisso com seus filhos. De contar para os seus filhos o que Deus fez com eles, como Deus tirou eles do Egito, como Deus livrou eles de forma poderosa, com mão poderosa de Faraó. Como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus abriu o Rio Jordão. Deus é coerente. E Deus coloca nas vestes deles para que no dia a dia deles, eles lembrem que eles têm um compromisso, não com seus projetos pessoais, mas com sua própria família. Mas Jesus disse que eles tinham longos filactérios e longas franjas. Mas na verdade, eles amavam os primeiros lugares. Eles amavam mesmo, eram as primeiras cadeiras. Eles amavam mesmo, era serem reconhecidos na rua. O que eles queriam mesmo era estar nos banquetes e serem tratados com privilégios. Interessante que no versículo 15, vai dizer que eles se esforçavam viajando ao redor do mar e da terra para fazer um prosélito. Ou seja, para converter alguém para a fé deles. Para ter mais um adepto. Mas na verdade, o texto diz que eles eram até bem-sucedidos nessa missão. A igreja deles estava crescendo. Os adeptos estavam se convertendo. O texto não diz que não dava certo. O texto diz, pelo contrário, que dava certo. Eles se esforçavam e dava certo. Mas a questão é que eles estavam convertendo não filhos de destino, mas filhos do inferno. Você já parou para pensar nesse versículo? O que Jesus está falando? Que eles se esforçavam viajando por todos os lugares. Parece até o que a gente está vendo hoje, né? Tanta gente viajando para lá e para cá, querendo converter as pessoas para a sua fé, mas achando que estão convertendo alguém para ser filho de Deus. Na verdade, está transformando eles filhos do inferno, 2 vezes mais do que eles mesmos. Que palavra dura é essa de Jesus para nós? Ah, mas a igreja está crescendo. Sim, mas é filho de Deus ou é filho do inferno? Não, pastor, mas está crescendo, tem a mão de Deus, tem a bênção de Deus. Nem sempre. Mas eles estão se esforçando, mas com o propósito errado, com a motivação errada. Não quer dizer que eles não vão conseguir. Por isso que tem tanta igreja crescendo aí, querido. Por isso que tem tanto homem, empresário, bem-sucedido, né? Basta você se esforçar. Na força do teu braço tu vai conseguir alguma coisa, mas que tipo de filho tu vai gerar? Filho do inferno? Vale a pena esse esforço? Agora vamos entender um pouco mais o que é esse filho do inferno. Essa palavra inferno é Geena. Não sei se eu falei certo, né? Eu vi que o Mateus escreveu bastante sobre isso esses dias, não foi? E aí, essa palavra, ela vem de um lugar no Antigo Testamento chamado Vale de Inom. Pastor, o que era o Vale de Inom? Agora a gente precisa ir lá na Bíblia para eu não ficar só falando, para a gente ler junto, tá? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 23. O que são esses filhos do inferno? Vamos entender o que Jesus está querendo dizer. Segundo Reis 23, vai falar um pouco sobre a história de um rei chamado Josias, que assumiu o reinado do seu pai, que foi assassinado dentro do seu palácio, Amon, e Amon era filho de Manassés, e Josias assume o reinado de Judá aos 8 anos de idade. E o propósito de Deus, queridos, não é que, como foi o Caleb orou aqui, que os jovens assumam os lugares de influência de forma prematura, não.
Mas em meio a uma geração de pais e netos desviados, Deus precisa levantar uma criança de 8 anos para poder reinar. E Josias assim assume o reinado com 8 anos. Mas Josias é fruto de uma profecia 300 anos antes dele nascer, que falou o nome, o local onde ele ia nascer e o que ele ia fazer. E Josias está aqui, cumprindo uma profecia 300 anos depois. E ele assume esse reinado. Depois, confuso de ter visto o próprio pai ser assassinado dentro de casa. E a história conta que depois, na sua adolescência, aos 16 anos de idade, e depois aos 28, ele começa a buscar o Deus de Davi. E quando ele começa a buscar o Deus de Davi, ele começa a ser conhecido agora não como filho de Amon, porque ele foi um pai desviado, incoerente, que sacrificava os seus filhos a Moloque, porque o seu pai também, Manassés, sacrificava os seus filhos a Moloque. Josias era filho e neto de homens incoerentes que sacrificavam seus filhos querendo o favor de deuses, a bênção, a prosperidade. Mas Josias vem e cresce e começa a buscar um Deus de uma forma diferente, o Deus de Davi. E ele restaura o culto, restaura a leitura da palavra, purifica o templo. Mas chega aqui no versículo 10 do capítulo 23 de 2 Reis, ele faz algo, queridos. Ele dá um basta, ele chuta a mesa, ele diz chega, ele diz no que depender de mim não vai ser mais assim. Porque a história conta que ele profana Tofete, versículo 10 de 2 Reis 23, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. O que é isso, pastor? Me explica o que isso tem a ver com o que Jesus falou. Porque quando Jesus disse que aqueles homens incoerentes se esforçavam para fazer adeptos, mas eles geravam filhos do inferno, essa palavra inferno vem desse lugar chamado Vale de Inom. E o Vale de Inom, aqui, era o local onde estava Moloque, com seus braços estendidos, a sua barriga oca, com fogos em chama dentro, esperando mais uma criança viva a ser lançada, para ser sacrificada. E Tofete, ela significa na sua raiz da palavra tambores. Existia uma banda de louvor ali, vizinha a Moloque. Existia um ministério lá de louvor. A história conta que eles tocavam seus tambores, entoavam as suas canções a Moloque, para que os gritos e choro das crianças que iriam ser queimadas vivas não fossem ouvidos, fossem abafados. Tofete significa isso, tambores. Vale de Inom era onde essas crianças eram sacrificadas a Moloque. E Josias chega e diz, chega dessa incoerência, do que depender de mim, daqui para frente nós não vamos mais sacrificar os nossos filhos, em detrimento das nossas ambições, da nossa ganância, da nossa incoerência. E ele profana, ele destrói Tofete. Ele manda parar com aquela religiosidade de entretenimento que abafa o grito dessa geração de órfãos. Ele manda acabar o show, para com a palhaçada, desmonta a banda, para os instrumentos, desliga o som. Porque tem crianças sendo sacrificadas, tem filhos sendo sacrificados vivos. E o pastor Juscelia que diz que Moloque, ele não morreu, ele só modernizou a sua churrasqueira. É verdade, nós vivemos numa cultura do abandono, da rejeição, da orfandade, onde o destino ou ele é abortado dentro do ventre ou fora do ventre. E Josias vem e acaba com a palhaçada. Ele diz, não vai ter mais coerência no que depender de mim. Não vamos sacrificar mais nossos filhos, não. E depois esse vale de Inom, ele virou o lugar de lixo da cidade, onde todos os destroços eram queimados num fogo sem cessar, naquele lixão. Sabe o lixão que as cidades têm? Era como se fosse o vale de Inom. E essa palavra, Vale de Inom, que no Novo Testamento é Geena, que é traduzido como inferno, faz menção a esse lugar, onde algo que foi rejeitado, descartado pela sociedade, está sendo sacrificado, está em chamas.
Quando Jesus diz que esses homens incoerentes estão gerando filhos do inferno, Ele está dizendo que esses homens, eles estão querendo reerguer Moloque. Eles estão gerando filhos órfãos. Eles estão sacrificando seus próprios filhos. É isso que são os filhos do inferno. O inferno não é só depois que a pessoa morre, não, querido. Não, o inferno já é aqui, se você não tem uma família estruturada. Esses são os filhos do inferno. Faz menção a esse tipo de família, esse tipo de líder, esse tipo de pai, que sacrifica o seu próprio filho. Mas ele se esforça para ganhar os outros, mas ele perde o seu próprio filho. Ele se esforça para impressionar os outros, mas não em casa. E se tem um lugar que a gente precisa ser crente, é em casa. Se tem um lugar que é difícil ser crente, é em casa. Aqui com o microfone na mão, querida, é fácil demais. Basta decorar alguns versículos, algumas frases de efeito e está bom. Você não me conhece, você me conhece. Você sabe como é que eu trato a minha esposa? Cadê a minha esposa? Está ali. Quer me conhecer? Converse com a minha esposa. As pessoas estão se impressionando com esses líderes incoerentes que viajam pelo Brasil. E quando surge um escândalo na mídia, todo mundo, ai meu Deus, o que é isso? A gente está gerando esse tipo de líder, incoerente, de fachada, com seus largos filactérios, longas franjas, mas estão gerando filhos do inferno. Nós precisamos como Josué, por isso que Deus vai, Josias na verdade, Deus vai levantar uma geração de jovens mesmo, que vai dizer basta, essa maldição não vai se repetir nos meus filhos, nos meus netos, vai acabar por aqui, no que depender de mim, vai acabar por aqui. Querido, não receba, olha, não receba isso na sua vida. Um dia eu ouvi que filho de pastor é rebelde, filho de pastor é dar trabalho, filho de pastor, olha, filho de pastor é difícil, e eu comecei a orar sobre isso um tempo, mas chegou um tempo que Deus falou assim para mim, Davi, para de orar, tu está orando errado. Por que Deus? Eu estou orando contra uma maldição. Deus falou para mim, não é maldição, Davi, isso é omissão. Porque eles têm pais omissos, incoerentes, que quando eles crescem, a primeira oportunidade eles desviam, porque eles não querem ser como o pai. E eles não querem casar na igreja, porque ele não quer que a esposa sofra o que a mãe sofre, por ser esposa de pastor, que às vezes nem tem nome, né? Tem um livro da editora Betânia que diz, a mulher sem nome, é a esposa de pastor. Mas isso não precisa continuar na minha e na sua geração, amém? Isso não precisa continuar a partir de nós. Nós podemos profanar Tofete hoje à noite na nossa vida. Nós podemos converter o nosso coração para os nossos filhos, para que assim eles se convertam ao nosso, porque Lucas 1,17 diz que ele veio no espírito, no poder de Elias, fazendo menção de João Batista, para converter a prudência dos justos, os desobedientes. Converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos. Ou seja, os desobedientes só vão ser convertidos quando houver justo. Abra comigo em Isaías 26, 18. O pastor Luiz não me disse que horas que eu tenho que acabar, então eu não estou em desobediência. Então eu estou tranquilo. Ele continua sem falar, então eu entendi que pode avançar, né? Isaías 26, 18, leia comigo, querido. Vamos ler do 17. Isaías 26, 17 e 18. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, na tua presença, Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Queridos, aqui aponta, queridos, para pessoas, para líderes que se esforçam,
Eles até, como o pastor Luiz falou hoje pela manhã, têm intimidade, mas não passa de prazer. Porque na hora de gerar mesmo, ou ele está gerando filho do inferno, ou ele está gerando vento. Ele se esforça, ele sua camisa, ele diz que está pagando um preço, ele está gerando, ele está trabalhando na obra, ele está sustentando a casa, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, mas na hora de gerar, de nascer mesmo, não nasce nada. Vento. E quando nós não geramos filhos, o texto diz que não vem livramento para a terra. Nós estamos tendo prazer e intimidade sem gerar libertadores para essa geração. O nosso propósito aqui não é ter prazer. O nosso propósito aqui não é uma noite de prazer. O nosso propósito aqui não é fazer você se arrepiar. O nosso propósito aqui não é fazer você sapatear e cair e babar, chorar e se emocionar. Não, nós somos seres emotivos. Jesus chorou. Havia emoção nele, nós temos emoção, querido. Mas a igreja brasileira precisa amadurecer e além da emoção. Porque quando você casa, querido, quando você casa, melhora muito. É bom demais, mas tem dia difícil. Tem dia que nem está tudo às mil maravilhas, mas tu tem uma aliança inquebrável, eterna. Tem dia, queridos, que não está aquela vontade de... Tem até aquela piada, quando você é namorado, você diz: olha, meu amor, a lua, olha que coisa linda, meu amor. Quando depois de alguns anos, olha a lua, meu amor, não sou nem astronauta, para com esse negócio de lua. Porque tem esses dias mesmo que a gente fica azedo. Esses dias eu estava lá em casa, eu falei: amor, eu vou dormir. A gente estava assistindo filme na sala, eu falei: amor, eu vou dormir, porque nem eu estou me aguentando. Eu preciso ficar só. Sabe aquele dia que nem tu se aguenta? Tem dia sim, querido, mas quando tu é namorado, tu não mostra esse lado, né? É chuchuzinho, é meu mozinho, é tudo. Quando, não tem isso. Mas essa é a beleza da maturidade. Porque apesar dos dias maus, nós temos uma aliança. Apesar dos nossos defeitos, nós nos aceitamos e temos um compromisso inquebrável. Apesar de nós mesmos, nós agora somos uma só carne. Apesar de nós mesmos, nós agora temos filhos, que nós precisamos, como Jesus, nos santificar por causa deles. Precisamos ser coerentes para ser modelo para eles. Será que nós estamos gerando libertadores, queridos? Será que as nossas dores estão dando luz somente a vento? É por isso que tem tanto líder, pastor frustrado. Porque as suas dores não estão gerando nada. E dar à luz é somente 9 meses depois, né? E 9 meses, eu tive o privilégio de ver a barriga da minha esposa crescer durante 9 meses. Com a Cleo nós não tivemos esse privilégio. O presente foi diferente, né? Já chegou com 4 dias. Mas com a Jana, a gente fez até aquele videozinho que você tira foto toda semana com a mesma roupa, no mesmo lugar, na mesma posição, sabe como é que é? Você já viu? Que aí depois, no final dos 9 meses, aí você tira ela com barrigão e já com o bebê grande. O bebê no colo, né? Aí você faz aquele vídeo passar bem rápido, fica bem legal. E a gente foi acompanhando o crescimento da barriga da Jana. E o bebê mexendo. E a primeira ultrassonografia, que parecia um feijãozinho, mas você já ouvia o coração batendo, e você vai gerando aquilo, aquela expectativa, e vai crescendo, e vai crescendo. E tem dor, como o pastor falou ontem à noite. Tem a dor do parto. Mas os hormônios que são liberados na mulher e no homem, quando segura aquele bebê no colo, você esquece toda a dor.
Mas imagina a frustração de você passar por tudo isso e na hora de você pegar na mão não ter nada, só vento. A incoerência faz isso com a gente, querido. Frustra as nossas expectativas, mina as nossas esperanças, desperdiça o nosso tempo. Porque a gente passa por todo um processo, mas no final, a gente não está gerando nada. Levíticos capítulo 20. Se você quiser abrir comigo. Versículo 15. Vai dizer assim. Peraí, será que eu anotei errado? Versículo 15 não, perdão, versículo de 1 a 5. Eu li aqui o 1 e o 5, achei que era 15, não, é de 1 a 5. Levíticos 20 diz assim: disse mais o Senhor a quem? A Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família. E o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem em Moloque. Queridos, escute o que Deus está falando para Moisés. E os escribas e fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. Esse homem que ouve da parte de Deus mais uma vez: olha, existem pessoas que estão sacrificando seus filhos porque eles querem favor e bênção. Eles querem prosperidade. Eles querem que a terra seja fértil. E em detrimento do seu materialismo e sua ambição, sua ganância, eles estão sacrificando seus próprios filhos a Moloque. E Deus fala para Moisés: diz para esse povo que quem fizer isso eu vou eliminar do meio do povo. Vai ser pego e vai ser levado, normalmente era para as portas da cidade, e vai ser apedrejado. Deus é coerente. E Deus leva muito a sério, queridos, família, filhos. E Deus diz o seguinte: não fechem os olhos para esse tipo de homem. Igreja brasileira, nós precisamos abrir os nossos olhos para que tipo de pais nós estamos sendo, para que tipo de pastores nós estamos sendo, para que tipo de líderes nós estamos sendo. Nós precisamos abrir os nossos olhos e não exercer uma paternidade incoerente, que na verdade ela é só um paternalismo. E o paternalismo, ele só passa a mão na cabeça das pessoas, ele joga panos quentes e ele aleja as pessoas. Mas a paternidade não, a paternidade, ela dá vida pelo filho, mas ela corrige, ela disciplina, mas ela não sacrifica em detrimento dos seus projetos. Deus diz que não feche os olhos para esse tipo de homens. Deus está falando o seguinte: nós precisamos amadurecer. Que tipo de pais e líderes nós temos no nosso meio? Tiago 1:27. Abra comigo, Tiago 1:27, por favor. Tiago foi um dos últimos livros a ser aceito como sagrado na Bíblia, né? Porque é um livro muito duro, muito confrontador, né? Fala de uma fé prática,
Fala de uma fé que sem obras ela é morta, né? Fala que nós devemos, antes de tomar qualquer decisão, perguntar se é da vontade de Deus. Porque é Deus que sabe se vamos estar vivos ou não. Mas a gente costuma fazer os nossos projetos. Vou para lá, vou ficar ali um ano, vou negociar, vou lucrar. Tiago 4 fala sobre isso. Mas também é um livro que fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de mim e de você. E ele anseia por nós ardentemente. Mas esse livro de Tiago fala para mim e para você de uma religião coerente. De um cristianismo coerente. Que ele chama de a religião pura e imaculada. Ele diz que a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Interessante que Tiago diz que aos olhos de quem essa religião é pura e imaculada, é coerente. Ele diz que aos olhos de Deus, mas não é qualquer Deus, é um Deus que é Pai. É um Deus que um dia decidiu se apresentar para a humanidade, no Salmo 68, versículo 5, e ele decidiu, em meio a tantos atributos que ele tem, ele decidiu se apresentar como um. Ele diz: eu sou o Pai dos órfãos. E aos olhos desse Deus, que é o Pai dos órfãos, existe só um tipo de religião coerente, pura e imaculada, que é cuidar. Tem uma versão que eu li aqui que diz visitar. E talvez porque tem visitar, muita gente acha que cuidar dos órfãos é no dia 12 de outubro, fazer uma campanha na igreja, juntar os brinquedos usados, né? Porque não é novo, é usado. Vamos juntar uns brinquedos usados no dia 12 de outubro e vamos lá no orfanato, dar uns brinquedinhos para as crianças, coitadinha delas, né? As bichinhas precisam dos brinquedinhos. Aí chega perto do Natal, a gente se veste até de Papai Noel, né? Tem gente que se veste, né? Vai levar o que para a criança? Presente de novo. Mas é interessante que a cultura dessa religião pura e imaculada não é uma cultura de presentes, mas é de pais e filhos. Porque esse cuidar e esse visitar aqui no original que Tiago diz, lá no grego, não é aquela visita para deixar um brinquedinho, fazer um assistencialismozinho ali qualquer, para um desencargo de consciência, não. Esse cuidar que Tiago diz, não é uma visita descomprometida com a transformação daquela criança, não. Esse visitar e esse cuidar é saber de perto qual a realidade daquela criança, para poder dar uma resposta eficaz, necessária, para que a realidade dela mude. E o que a criança precisa, querido? Não é de um carrinho. Ela precisa de um pai, porque afinal de contas ela está no abrigo. E se ela está no abrigo é porque ela não tem uma família. Mas muitas vezes a gente acha que também é assim com os nossos filhos que estão na nossa casa. No dia do aniversário dele, o que a gente faz? Escolhe, filho, qual o presente que você quer. O papai paga até o mais caro. E não é o que ele quer. Eu me converti aos 15 anos de idade, ouvindo meu pai falar pela primeira vez na minha vida: filho, eu te amo. Mas até os 15 anos de idade, meu pai tinha pago escola particular, viagens para o exterior, tinha me dado todo o brinquedo que você podia imaginar de lançamento, os melhores brinquedos eu sempre tive. Mas sabe como é que eu chamava meu pai? Cara. E depois de 5 anos de divorciado da minha mãe, quando eles voltaram, eu falava: mãe, por que a senhora voltou com esse cara? Tem muita gente visitando seus próprios filhos e achando que cuidar deles é dar presente. Mas, queridos, tem muita igreja cheia, que tem um prédio talvez maior, com uma estrutura de som mais cara, com luzes, com entretenimento, com coisas, com cadeiras talvez mais confortáveis, com aquela pompa, aquela coisa linda. Mas a minha pergunta é: aos olhos de Deus, isso é religião pura e imaculada?
Porque aos olhos de Deus, independe do tamanho da igreja, o caixa da igreja, o extrato bancário da igreja, a quantidade de membros da igreja, aos olhos de Deus só tem uma religião pura e imaculada, e não está relacionada ao tamanho, à quantidade de membros, ao tipo de louvor, ao estilo de culto, ao sistema de estruturação daquela igreja, à diretoria, se ela crê em batismo por aspersão ou por imersão, se ela pula, se ela dança, se ela ora em língua, se ela não ora. Só tem uma religião pura e imaculada aos olhos de Deus. É cuidar dos seus filhos. Porque ele diz, eu sou o pai dos órfãos, mas vocês é que vão cuidar deles. Eles são meus filhos, mas quem vai cuidar são vocês. João 14:18, Jesus fala, não vos deixareis órfãos. Parece que essa frase continua ecoando até hoje, né? Não vos deixareis órfãos. Porque nós vemos numa geração de líderes que são como escribas e fariseus, sentados na cadeira de Moisés, no lugar que era para ser modelo de paternidade, compromisso com a próxima geração, vida coerente, governo coerente, mas são homens que só querem massagear o seu ego. São incoerentes, dizem, mas não vivem. E em meio a essa geração, sem modelos, sem referências, geração de órfãos, só tem um tipo de religião, por isso só pode ter um tipo de igreja. Deus não vê se é presbiteriana, se é batista, se é assembleia, se é Mevan, se é Luz da Vida, se é Reviver. Deus não está nem aí, querido, para esses nomes. Só tem um padrão aos olhos de Deus, é pura e imaculada. Porque se não estiver cuidando dos órfãos, não adianta. Pode fazer o que quiser fazer. Aos olhos de qualquer pessoa até pode ser, mas aos olhos de Deus não vai ser. E eu queria terminar com um texto de Apocalipse 2. Você pode abrir e nós já vamos encerrar, nós vamos orar. Tem uma canção que eu queria que a minha esposa ministrasse junto comigo, que fala muito ao meu coração. E Jesus aqui, mandando uma carta de amor para as 7 igrejas da Ásia Menor, e aqui especificamente para a igreja em Éfeso, aquela igreja que Paulo tanto doutrinou, onde nós lemos o livro de Éfeso e fala tanto sobre o noivo e a noiva, fala tanto sobre o que é ser igreja. E essa igreja parece que num determinado momento, ela começa a esquecer o que é ser igreja, né? E aí Apocalipse 2 vai dizer assim, tenho porém contra ti, versículo 4, que abandonaste o primeiro amor. Quando a gente abandona o primeiro amor, a gente pode até continuar fazendo muitas coisas, como a igreja de Éfeso fazia. As obras deles, eles continuavam fazendo. Versículo 3 diz que eles perseveravam. Eles até suportavam provas. Mas quando a gente perde o primeiro amor, a incoerência começa a bater na nossa porta. Quando a gente perde o primeiro amor, a incoerência começa a tomar lugar, porque a gente não tem mais temor. E temor não é medo, temor é reverência, é admiração, é respeito profundo, é valorizar aquilo que Deus valoriza. E se tem uma coisa que Deus valoriza, é família. São os nossos filhos. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente não consegue mais amar, porque o próprio João diz que eu só amo porque ele me amou primeiro. E ele, na verdade, é o amor. E o amor também é um fruto do Espírito. Quando nós perdemos o primeiro amor, a gente não tem mais intimidade com o Espírito Santo. Aí a gente não consegue mais amar. A gente não consegue ir a segunda milha. A gente não consegue virar o rosto. A gente entra na carne. A gente não tem mais domínio próprio. A gente não tem mais longanimidade. A gente não tem mais singeleza de coração. Não. As obras da carne começam a voltar. O velho homem começa a ressurgir em nós, né? Teve aquele dia já que você sentiu, eu acho que o velho Davi está nascendo de novo. Ele está querendo se levantar, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que dar um jeito de me matar.
nós precisamos voltar para o primeiro amor. Porque quando a gente estiver apaixonado por Jesus, quando a gente estiver amando o Pai, não vai ser na nossa força, porque Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, Cristo é tudo em vós. Eu vou conseguir ser um bom pai, porque Ele vai ser em mim, porque eu vou refletir a paternidade dEle. Esses dias são dias a gente se olhar no espelho e se perguntar: eu sou mais um impostor? Eu sou mais um incoerente ou eu sou um amigo? Eu sou joio ou eu sou trigo? Eu sou coerente? Eu digo para o meu filho: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Precisamos voltar para o primeiro amor. Aquele amor que a gente quer pregar até para poste, sabe? Porque quando você quer pregar para poste, querido, tu cuida da tua família. Quando tu quer pregar para poste, tu disciplina o teu filho. Tu lê a Bíblia, tu ora. Você pastoreia as suas ovelhas não por constrangimento e por sorte da ganância, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5, mas voluntariamente e espontaneamente, porque você sabe que você tem que ser modelo para o rebanho que Deus te confiou. Mas se você não está no primeiro amor, você só está no automático, e aí vira incoerência. Está sentado no lugar que era para exercer autoridade, mas não tem mais influência. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo nessa noite. E eu sinto que é noite de arrependimento nesse lugar. É noite de arrependimento. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Faça dessa canção a sua oração, querido. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas. Diga isso para Ele. Que me cura. Diga isso para Ele. Restaura a alegria. Teu perdão é tudo que eu preciso. Você não precisa de mais uma bênção, de mais uma palavra, não. Cura minha alma. Nós precisamos dele. Restaura o meu sorriso. Nós precisamos de Ti, Senhor. E quando Tu chegas, Deus, fica tudo colorido. Eu estou cansado do preto e branco, Senhor. Eu quero colorido, Deus. Morrer, querido, vem aqui pra frente. Se você quer morrer, vem aqui pra frente. Não vem atrás de bênção, não. Se você quer morrer, vem pra cá, porque a bênção de Deus já foi liberada pra tua família. Só precisa a gente morrer. Só precisa a gente morrer. O teu perdão é tudo que eu preciso. Sim, Deus. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Diga isso pra Ele. E quando Tu chega, Senhor, fica chega. tudo colorido. Chega nesse lugar, Senhor. Fica tudo colorido. Faz,
surpreender de novo. como na primeira vez. Ah, Deus, tira o coração de pedra. Tira o coração duro, Senhor, que não se emociona mais, não com o homem, mas com a tua presença, Deus. Tira a mente cauterizada, o coração frio. Tira a expectativa do homem e nos faz ser surpreendidos de novo pela tua presença. No secreto do nosso quarto, dançar contigo. Ah, meu Deus, o colorido invadir o escuro do nosso quarto. Vem, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Perdoa a nossa incoerência, Deus. Queremos morrer para a nossa incoerência, Deus. Eu queria que os pais, os maridos, os pastores, os sacerdotes dessa geração viessem aqui na frente, por favor. Você que é pai, marido, sacerdote da tua casa, talvez você é até pastor de uma igreja local, exerce algum tipo de liderança. Nós precisamos pedir perdão pela nossa incoerência, queridos. Nós precisamos hoje à noite pedir perdão pela nossa incoerência e assumir um compromisso de sermos coerentes, a começar na nossa casa, porque nós não vamos conseguir governar nada se não governarmos bem a nossa casa. Vem aqui para frente, você que é pai, marido. Comece agora a orar pedindo perdão. Fala com Deus aí. Se olha no espelho agora, como é que está a tua paternidade em casa? Será que o teu filho é um órfão? Será que você não precisa adotar o teu próprio filho? Como é que está o teu tipo de governo? Será que as pessoas podem imitar você, além de ouvir só as tuas mensagens? Meus ouvidos eu quero ouvir. Nós possamos nos apresentar como pais dessa geração. Abre os meus olhos, Oh Deus, eu quero ver. nos leva para esse lugar de arrependimento, Senhor. Nos leva para esse lugar de arrependimento, Senhor, como pais, maridos, sacerdotes da nossa casa. Nós não queremos nos emocionar somente nessa noite. Nós queremos tomar uma decisão prática. A partir de hoje, eu vou ser um homem de Deus a partir da minha casa. Chama-nos, Deus, para o arrependimento. Perdoa-nos, Deus, como igreja brasileira, como maridos, como sacerdotes. Abre o meu coração, em nome de Jesus, Senhor. Teu grande amor, em nome de Jesus. Nos ajuda a ouvir de novo. Teu grande amor. Não vos deixareis órfãos. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os meus ouvidos. Queremos ouvir tantas revelações, mas não ouvimos o som dessa geração que está sendo sacrificada, Olhos eu quero ver. que está sendo abafada por uma cultura de entretenimento. Abre o meu coração. Abre os nossos ouvidos para o grito dos nossos filhos, o grito das nossas ovelhas, o grito, Senhor, dessa geração sem modelo.